Olá, essa aula é sobre critérios de divisibilidade. O que é critério de divisibilidade? São coisas, critérios, ideias que eu uso para saber se os números eles são divisíveis. Aqui eu vou tratar apenas de 3 critérios. Quando ele é divisível por 2, quando o número é divisível por 3 e quando o número é divisível por 5. Então, como que eu sei se o número é divisível por 2? Eu vou olhar o algarismo das unidades e se ele for par, então o número é divisível por 2. Para ele ser par, ele tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, por exemplo, o número 5040, ele é divisível por 2. Por quê? Porque o algarismo das unidades é o 0. 0 é número par. Então, ele é divisível por 2. O número 75 já não é divisível por 2, porque ele termina em 5. Né? A casa das unidades é 5, é número ímpar. Logo, ele não é divisível por 2. O 217 também não é divisível por 2, termina em 7. Casa das unidades é o número 7. Já o número 208, sim, é divisível por 2, porque termina em 8, e 8 é número par. A casa das unidades é um número par. E para ele ser divisível por 3... Para eu saber se o número é divisível por 3, eu tenho que somar os valores absolutos dos seus algarismos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que somar todos os numerozinhos que aparecem lá. Ó. Então, por exemplo, 5040, eu vou somar 5 mais 0 mais 4 mais 0. Essa soma dá 9. 9 é divisível por 3. Portanto, o 5040 também é divisível por 3, porque o resultado da soma dos algarismos dá um valor divisível por 3. E o 75? 75, se eu fizer lá ó, 7 mais 5, vai dar 12. 12 é divisível por 3, tem na tabuada do 3. Logo, o 75 também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, a soma dos valores absolutos dos algarismos é um valor divisível por 3. E o 217? Vamos somar lá, ó, 2 mais 1 mais 7. 2 mais 1 é 3. 3 mais 7, 10. Logo, não é divisível por 3, porque 10 não é divisível por 3. Mesma coisa vale para o 208. 2 mais 0 mais 8 vai dar 10. Não é divisível por 3. E para ser divisível por 5? Se ele terminar na casa das unidades, se for 0 ou 5. Então, 5040 termina com 0, é divisível por 5. O 75 termina com 5, é divisível por 5. O 217 termina em 7, não é divisível por 5. O 208 termina em 8, não é divisível por 5. E o 500? 500 é divisível por 2? Sim, termina em 0, é divisível por 2. Se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. É divisível por 3? Não. Se eu somar os algarismos, vai dar 5 a soma. Não é divisível por 3. É divisível por 5? Sim, é divisível por 5. Termina em 0, é divisível por 5. E o 501? Termina em 1. Eu já sei que ele não é divisível nem por 2, nem por 5. Será que ele é divisível por 3? Soma os algarismos lá. 5 mais 0 mais 1 vai dar 6. 6 é divisível por 3. Logo, o 501 é divisível por 3. E o 502? 502, casa das unidades é 2. Logo, é divisível por 2. É um número par. É divisível por 3? Se eu fizer lá 5 mais 0 mais 2, vai dar 7. Não é divisível por 3. Portanto, 502 também não é divisível por 3. É divisível por 5? Não, por terminar em 2, não termina nem em 0 nem em 5. E por último, o 100.002 é divisível por 5, por exemplo? Não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. A casa das unidades é o número 2. É divisível por 2? Sim, é divisível por 2, porque o número da casa das unidades, o algarismo, é o 2. Logo, ele é par, é divisível por 2. É divisível por 3? Para eu saber se é divisível, soma os algarismos. A soma lá vai dar 3. Portanto, um 100.002 é divisível por 3. Isso quer dizer que esses números, quando eu dividir, vai dar um valor exato. Isso quer dizer ser divisível, tá bom? Não vai ter resto na divisão. É isso.